Se houvesse algo que o homem pudesse apresentar que primeiro não tenha sido dado por Deus, por menor que seja, isso frustraria a natureza da graça e faria com que fosse pelas obras aquilo que é da graça. Mas é tudo concedido por Deus, todo pensamento, toda palavra ou obra que vem de nós, que agrade a Deus e o glorifique, tem a sua origem em Deus, porque sem Ele não há nenhum bem em nós. Samuel Bolton. Olá, meus irmãos. Essa é a nossa quinta aula e comecei ela de uma forma diferente, recitando para vocês uma frase de Samuel Bolton sobre a graça. Sejam todos bem-vindos ao canal do YouTube da Segunda Igreja Batista de Campo Grande, MS. E para mim é uma honra tê-lo conosco nas aulas de nossa EBD. Eu sou o professor Aislan e estamos em uma jornada de aulas sobre a magnífica, gloriosa, maravilhosa graça de Deus. E para o tema da aula de hoje, teremos a ajuda de Samuel Bolton, J.C. Riley e o Dr. Martin Lloyd Jones. E agora, eu gostaria de deixar para você, querido ouvinte, uma mensagem. Você conhece a Deus de forma experiencial e transformadora? Eu me refiro ao conhecimento de Deus por amá-lo, por ter intimidade com Ele, por ver e entender o amor e a bondade de Deus, ou seja, com uma nova identidade e por ter sido adotado por Ele, percebe que Deus é digno de ser louvado. Você o ama? Deseja-o? Por todos esses dias, você tem desejado mais e mais o amado de sua alma? Bem, esse momento que passamos é uma grande oportunidade de desenvolvermos um conhecimento de Deus através da leitura da palavra, através de uma vida devocional séria, piedosa e transformadora. Esse momento não é somente para desenvolvermos orações, para que Deus elimine essa praga que assola a terra. Não, mas sim devemos orar para que Deus assole a praga da desobediência, do orgulho, da soberba em nossos corações. Esse momento não é para também somente orar e pedir a Deus que tudo volte ao normal. Não, mas devemos sim orar, pedir para que Deus desenvolva em nós uma vida santa, reta e justa com equidade, com integridade. Ou seja, que Ele retire a normalidade de nosso coração em fazer uma trégua com o pecado e muitas vezes estar em paz com Satanás, nosso inimigo. Esse momento é para que desenvolvamos a experiência da salvação em nossa casa, com a nossa família. Mas infelizmente, esse tem sido um momento diferente, um momento em que muitos têm sido achados em falta, pois falta oração, falta conhecimento de Deus de forma experiencial, falta obediência, falta azeite na lâmpada, ou seja, tem sido achado em falta e entrou em sonolência. O que o Deus da graça começa em nós é o despertar para Ele, para a sua glória, para o seu amor, para a sua entrega. Ele começa em nós, meus irmãos, uma vida diferente, com pensar e agir diferentes, e tudo isso Ele vai fazendo até que seja dia perfeito, até que sejamos glorificados. É sobre isso que nós falaremos hoje, e o tema da aula de hoje é o que o Deus da graça começa em nós. E para isso, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Filipenses 1:6 e também vamos ler Efésios 1:6. Filipenses 1:6 diz assim: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. E Efésios 1:6 diz assim: para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Então, o que o Deus da graça começa em nós? Ele começa em nós uma boa obra e ele aperfeiçoará essa boa obra até o grande dia. E essa boa obra
é para nos tornar agradáveis para Ele, para louvor e glória da sua graça. Bem, para começarmos a aula de hoje, eu suponho que possa ter como garantido que todos vocês, dentre os quais eu estou agora falando, estão plenamente convencidos de que foi ordenado a todos os homens morrerem uma só vez, conforme vemos em Hebreus 9:27. E é importante também aqui deixarmos claro que qualquer pessoa que tem em sua prática de vida comum um viver promíscuo e depravado, não espere ir para aquele lugar que as Escrituras chamam de céu quando morrer. É preciso sermos realistas quanto ao fato de que, se todos esperamos ir para o céu, quando morrermos, também é preciso nos lembrar da fala de Jesus, que diz em Mateus 7 que pelos seus frutos os conhecereis. Então, meus irmãos, eu receio que aqueles milhares e dezenas de milhares que esperam ir para este bendito lugar após a morte não estão agora em um caminho para o céu enquanto vivem. Para isso, então, é preciso considerarmos algumas coisas e permita que eu liste para vocês. Primeiro, se somos cristãos nominais, isto é, se nossas esperanças de salvação estão baseadas nos sacramentos, ou por pertencermos a esta ou aquela outra denominação, ou ainda por termos sido batizados de determinada forma, seja ela por imersão ou aspersão. Um outro ponto é se nossa preocupação é de sermos aceitos pela sociedade, ou seja, ser uma pessoa meramente moral, reconhecido como um homem moral, honesto, que age justamente e que ama um pouco de misericórdia, que estende a mão para o pobre, que recebe o sacramento uma vez por mês e é exteriormente sóbrio e honesto. Pessoas semelhantes a essas, que caminham em um rol de deveres, com um modelo de performances e que pensam que irão para o céu, precisam ser alertados, pois, se forem examinados, embora eles tenham um Cristo em suas cabeças, eles não têm a Cristo em seus corações. E o Senhor Jesus Cristo sabia disto muito bem. Ele sabia quão desesperadamente corrupto e ímpio eram os corações dos homens. Ele sabia muito bem quantos poderiam ir para o inferno, mesmo com uma vida moralmente sã aos olhos de muitos. O Senhor claramente nos alerta que grande mudança deve ocorrer em nós e o que deve ser feito por nós antes de termos quaisquer esperanças bem fundamentadas de entrar no reino do céu. Por isso, ele diz a Nicodemos que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Esta magnífica declaração foi feita por Jesus Cristo após Jesus ler o coração de Nicodemos, pois foi ao cerne do problema do homem. Ou seja, Jesus viu que precisa haver uma transformação espiritual ou regeneração produzida pelo Espírito Santo. Existe essa necessidade de transformação. E por existir essa necessidade de transformação espiritual ou regeneração produzida pelo Espírito Santo, Jesus então já coloca aquilo que estava no coração de Nicodemos para fora e diz para ele, então, essa magnífica declaração que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O novo nascimento é um ato de Deus, pelo qual a vida eterna é concedida ao crente. Então, o que o Deus da graça começa em nós? Como é a vida daquele que foi convertido, justificado, regenerado? Bem, primeiro falaremos sobre a conversão. Eu penso que as palavras claramente implicam que antes que eu ou vocês possamos ter quaisquer esperanças de sermos felizes em um estado futuro, deve haver alguma grande, notável e maravilhosa mudança ocorrida em nossas almas.
Eu creio que todos os ouvintes concordarão nesta proposição que colocarei para vocês. Uma pessoa adulta prontamente entende que houve uma grande mudança em seu corpo desde que era um bebê até os dias de hoje. Uma pessoa que te conheceu quando ainda estava no berço e esteve longe de você por alguns anos, quando te visse novamente, veria você crescido e então lhe diria com convicção que você está bem modificado, tão diferente do que era quando pequeno. Sendo assim, meu irmão, perceba que com o passar do tempo houve uma grande mudança em nosso corpo desde que éramos crianças. E assim também implica dizer que antes que nós possamos ir para o céu, deve haver uma grande mudança em nossas almas, como houve em nossos corpos durante o passar dos anos de nossa vida. Isso é conversão. É o demonstrar mudanças expressivas em nosso modo de viver, falar e pensar ao longo dos anos. A conversão ou regeneração faz do homem alguém que não é mais perdido ou que tenha uma mente escravizada, infectada com apetites carnais. Então, o que o Deus da graça começa em nós? Bom, primeiramente nós falamos que o Deus da graça começa em nós uma nova vida, regenerada, modificada, totalmente nova. Agora falaremos que o Deus da graça começa em nós a santificação, pois fomos justificados. Nosso segundo ponto é sobre a justificação e a santificação. E para nos ajudar em nossa fala, temos Samuel Bolton. Bem, aquele que foi convertido foi regenerado e justificado. Entende o peso do pecado e é conduzido para uma maior tristeza com relação ao pecado, um maior ódio do pecado, um maior cuidado em evitar o pecado e também um maior empenho em se livrar do pecado. Então, meu irmão, minha irmã, é importante percebermos o seguinte, que aquele que foi justificado foi santificado, pois eles são e estão inseparavelmente unidos. Não há justificação sem santificação, nem santificação sem justificação. Quem tem uma, também tem a outra. Deus é o autor e a fonte de ambas, justificação e santificação. Tanto a justificação quanto a santificação são precedentes da graça de Deus, ou amor e favor especial para com os pecadores. Justificação, meus irmãos, é um ato da livre graça de Deus, um ato mediante o qual Deus imputa a justiça de Cristo, um ato em que Deus perdoa o pecado. A santificação é uma obra da livre graça de Deus, mediante a qual ele infunde graça e poder, subjuga pecados e, infelizmente, meus irmãos, infelizmente, é incompleta e imperfeita nesta vida. É importante nós sabermos que na obra da salvação, esses componentes são inseparáveis. Não existe isso de justificação sem santificação, nem santificação sem justificação. Quem foi justificado está sendo santificado. Ou seja, o salvo ou crente verdadeiro compreende que a justificação é o alicerce da sua salvação e que a santificação é o fruto da sua salvação. Perceba, existe um alicerce para a sua salvação, existe o fruto da sua salvação, precisa existir. Portanto, uma vida sem santificação demonstra que não foi verdadeiramente justificado e esse tal cristão não é salvo. Efésios 1:4 vai nos dizer o seguinte: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Portanto, essa passagem vai dizer que todo salvo é santo e irrepreensível. Ou seja,
O apóstolo Paulo descreve tanto o propósito quanto o resultado daqueles que são salvos. As pessoas iníquas são declarados justas, os pecadores indignos são declarados dignos da salvação, tudo porque são escolhidos nele, Cristo. Então, por causa da justiça imputada de Cristo a nós, a justiça perfeita coloca os cristãos numa posição santa e irrepreensível diante de Deus. Embora, no viver diário, eles não consigam atingir o seu padrão santo. Bem, até agora vimos que o Deus da graça começa em nós uma nova vida, regenerada, que recebe a justificação como a alicerce da sua salvação, e que a santificação é o fruto da sua salvação. Portanto, o salvo foi chamado para andar em santificação diária. Então, o que o Deus da graça começa em nós? Bom, por último, uma aplicação. Jesus é aquele que salva, perdoa pecados, santifica e nos conduz para a vida eterna. Portanto, temos alguns deveres ao custo da salvação. E quando digo custo, é preço pago por Cristo na cruz por mim, pecador. Por você, pecador que me ouve. O preço para nós era impagável, porém foi pago. Portanto, temos agora um dever para com nosso Cristo, pois ele não é somente Salvador, mas também nosso Senhor. E quais são nossos deveres? Quero deixar agora alguns conselhos práticos de nossos deveres, desenvolvidos por J.C. Ryle. Bom, primeiramente, deveremos abandonar o orgulho e a autoestima da nossa própria bondade. Deveremos nos contentar em ir para o céu como um pobre pecador, salvo pela gratuita graça de Deus e pelos méritos e justiça de outro, Jesus. Outro conselho prático que precisamos desenvolver é que deverá ser abandonado todo hábito e prática que sejam maus aos olhos de Deus. Deve virar o seu rosto contra o pecado, romper com o pecado, crucificar o pecado, mesmo contra a opinião do mundo. Não pode estabelecer nenhuma trégua especial com nenhum pecado que amava antes da sua conversão. Deve considerar a todos os pecados como inimigos mortais de sua alma e odiar todo o caminho de falsidade. Terceiro, para correr com êxito a corrida ao céu, se requer esforço e sacrifício. Haverá de cuidar-se diariamente e estar alerta, pois se encontrará em território inimigo. Em cada hora e em cada instante deverá vigiar sua conduta, sua companhia e os lugares que frequenta. Com muito cuidado haverá de dispor de seu tempo e vigiar sua língua, seu temperamento, seus pensamentos, sua imaginação, seus motivos e sua conduta em suas relações diárias. Terá que ser diligente em sua leitura da Bíblia, em sua vida de oração, na maneira como passa o dia do Senhor e participa dos meios da graça. Certamente que não poderá conseguir perfeição em todas estas coisas, porém, mesmo assim, não pode descuidar-se. Esses, meus irmãos, são conselhos práticos, desenvolvidos por J.C. Ryle. Mas, antes que alguém pense que essa aula foi propositalmente feita com referências apenas em homens santos que viveram nos séculos 17 e 19, gostaria de deixar também os ensinos do Dr. Martin Lloyd Jones, que está com o Senhor desde 1981. Vamos para Efésios 1:1 e vejamos o que o texto diz. Efésios 1:1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. O doutor Lloyd Jones chama a nossa atenção nesse versículo
para que percebamos a importância de se manter intacta a relação entre ser santo e ser fiel, a relação entre santidade e ser crente no Senhor Jesus Cristo. Estas coisas nunca devem ser separadas. Por mais que possamos iludir-nos, isso de cristão teórico não existe. É possível sustentar a doutrina da fé nas salas de aula, dar um entendimento intelectual a estas coisas, porém, isso não faz de nós cristãos. Daí Paulo coloca santos antes de fiéis. Ou seja, ninguém é crente se não é santo, e ninguém é santo se não é crente. Estas duas coisas jamais devem ser separadas. Nunca se deve abrir uma lacuna entre a justificação e a santificação. É falsa a doutrina que diz que você pode ser justificado sem ser santificado. É impossível. Você é santo antes de ser fiel. Você foi separado. É por isso que você crê. Estas coisas estão entrelaçadas indissoluvelmente. Ó, Santo Deus, que não as separemos ou que as dividamos, jamais. A santidade é uma característica de todos os cristãos, e se não somos santos, a nossa profissão de fé em Cristo não tem valor. Você não pode ser crente sem ser santo, e não pode ser santo, nesse sentido neotestamentário, sem ser crente. Querido ouvinte, o que o Deus da graça começou em você? Você percebeu quais são os pontos que nós abordamos no dia de hoje? Abordamos sobre a conversão, abordamos também sobre a justificação e santificação, e muitas aplicações, muitas práticas de vida, muitas coisas que eu e você precisamos abandonar. Abandonar o orgulho, a autoestima, abandonar hábitos que muitas vezes se transformam em vícios, vícios ocultos, vícios que pessoas, irmãos na igreja, pessoas da família não sabem, mas são maus hábitos. Abandonar hábitos maus aos olhos de Deus é nosso dever. Nós devemos virar o rosto para o pecado. Aquele que foi justificado agora precisa andar uma vida de santificação, em uma vida de santificação, crucificando o pecado, pois nós fomos chamados para uma vida de renúncia e uma vida de cruz. Nós precisamos ser inimigos mortais de Satanás. Nós precisamos virar as costas para a vida anterior que tínhamos. De sorte que hoje, meus irmãos, não podemos viver com máscaras. É preciso que retiramos elas. É preciso que a corrida para o céu seja com esforço e sacrifício. Nós precisamos cuidar diariamente. Isso é um alerta para nós. Nós estamos vivendo dias maus, realmente maus. Esse isolamento, as pessoas estão constantemente nos seus televisores, vendo noticiários, ficando com medo, perturbados, angustiados e ficam temendo mais a morte do que temer uma vida de pecado. O cristão não teme a morte. Isso nós devemos ter como seguro em nosso coração. Pois os nossos irmãos, os primeiros cristãos, não temiam a morte. É certo isso, é fato histórico. Eles não temeram ser estraçalhados, dilacerados, queimados vivos, crucificados. Eles não temeram isso. Eles não temeram. Então é importante o nosso papel enquanto cristãos, hoje, no século XXI, século pós-moderno, nós hoje precisamos ter uma vida diferente. Então eu te pergunto, o que o Deus da graça começou em você? Encerramos então nossa aula com essa pergunta para refletirmos
durante o dia do Senhor. Meu irmão, minha irmã, obrigado por terem ficado comigo até aqui. Deus abençoe a todos e até a nossa próxima lição, onde estudaremos o tema Os Inimigos da Graça.